Glória a Deus. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Irmãos, o retiro está chegando, amém? Vai ser bênção ou não? O retiro está chegando, começa no sábado, vai até a terça-feira na hora do almoço. Serão os cultos que acontecerão tanto na parte da noite quanto na parte da manhã. A nossa praça de alimentação será lá na escola Tiradentes. Irmãos, eu sei que tem muita gente que gosta das tendas, né? Fica bonito. Profetiza em nome de Jesus que um dia a gente vai ter tenda para montar, amém? Quem crescer? É que acaba ficando muito caro para a gente e a gente não arrecada nem para pagar as tendas, de tão caro que fica. Então a gente se deslocou aqui para a escola e a gente fez 2 locais, né, onde vai ter um local ali dentro da quadra, vai ser todo climatizado, a gente vai colocar ecobrisa, vai ter brinquedo para as crianças ali poder brincar, para a família. E o outro lado ali no pátio, e tudo que for vendido ali vai ser revertido para o projeto Iluminando Vidas, amém? Então, se você estiver indo lá com a tua família se alimentar, saiba que você está ajudando o projeto Iluminando Vidas. O projeto Iluminando Vidas hoje está com 240 crianças. Dá um glória a Deus aí. E a gente quer chegar em 300, tá até bonito lá agora, né, Xande? Você olha e você vê aquele punhado de criança. Irmãos, passa uma hora lá, avisa para o pessoal da secretaria, fala, eu quero conhecer, entra lá dentro e vai lá ver. É muito bonito, tá lindo as crianças lá, os monitores trabalhando, tem sido bênção. Então continua orando. Nós sabemos que o fato da gente ter ido para ali, e o quanto que a gente investiu, né, com os patrimônios da igreja ali, em valores ali, a gente sabe também, irmãos, nós estamos num culto profético, eu vou falar sobre isso. Nós sabemos que a gente acaba mexendo com o principado da cidade. Então, isso tem afetado em muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem passado, a gente tem sentido muitos ataques em equipamentos da igreja, algumas coisas queimou. Eu estava na hora do louvor ali, eu estava olhando o aparelho que parou, eu falei, misericórdia. Então eu quero levantar um clamor agora, amém? Eu quero que eu ore, porque eu sei que quando nós nos levantamos nesse propósito, a gente investiu ali, nós estamos investindo em pessoas, estamos investindo no reino de Deus, amém? E eu sei que o inimigo, ele fica bravo com tudo isso, e aí com isso vem as retaliações. Então eu quero orar com vocês agora, ora consagrando todos os equipamentos, ora consagrando as finanças da igreja, amém? Vamos orar assim? Ora pedindo para Deus abrir as portas para os irmãos, para abençoar os irmãos da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, cada equipamento, ó Pai, ó Deus, dessa igreja, ó Pai, da secretaria na Tua presença. Nós consagramos todos eles a Ti, Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus, nenhuma retaliação do inimigo sobre nenhum equipamento, ó Deus. Ó Pai, sela, Senhor, ó Pai, esse ambiente, ó Pai, com a Tua presença, ó Pai, com a Tua unção. Nós oramos a Deus também consagrando caixa, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, da igreja a Ti, Senhor, ó Pai. E Te pedimos, ó Deus, abre as portas, ó Pai, sobre a igreja, sobre os irmãos da igreja, abre as portas para as pessoas de fora, todos aqueles que têm ajudado com essa obra, têm ajudado com o projeto, nós abençoamos, liberamos uma palavra, que eles vão crescer, que eles vão prosperar cada vez mais, ó Deus. Levanta homens e mulheres, ó Deus, para ajudar no Teu reino, investindo nessa obra, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para a palavra? Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo do número 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Aleluia! Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos teus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarecer da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos
não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, vou repetir, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque lhe havia se despido, e lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixe, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns desses peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não misericórdia. Como é que está ali a tradução? É porque eu copio e coloco no tablet e fui com medo de errar, irmãos. Cadê? E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, ele deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça a Deus e nós te convidamos. Espírito Santo, seja bem-vindo. Enche esse ambiente da tua presença, da tua unção, manifesta do teu poder aqui. Nós declaramos a Deus que não somos nada sem a tua presença. E nós te pedimos, ó Deus, abra os olhos do nosso coração. Tira toda cegueira, Deus, que nos impede, ó Pai, de ver o Senhor e ter uma intimidade profunda contigo. Nós oramos te pedindo, derrama sobre nós espírito de revelação e compreensão da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ir mais profundo no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, só para vocês entenderem o contexto aqui do que está acontecendo, a Bíblia fala assim que Jesus tinha sido crucificado. Pedro, ele está passando por esse momento onde ele tinha negado Jesus ali por 3 vezes. Ele estava muito frustrado com tudo que aconteceu, porque existiam algumas coisas que estavam acontecendo ali. Jesus o tempo inteiro, irmãos, tinha orientado seus discípulos, falado com eles, mas quando a situação veio na prática, pegou todo mundo de surpresa. E eu falo que muitas vezes nós nos encontramos desse jeito, não é verdade? Meio que sem perdidos e meio sem rumo. Irmãos, eu sei o que é isso porque eu desde pequeno, a minha mãe me trazia na igreja, mas na minha adolescência, ali com 13 anos mais ou menos, eu me afastei do Senhor e fiquei 7 anos distante do Senhor. Eu conheço pessoas que estão da mesma maneira, eram pessoas que foram criadas dentro da igreja, conheciam o Senhor, mas que também estavam afastados. Irmãos, eu sei o que é viver lá fora e eu sei o que o inimigo ele vai fazendo no processo de como ele vai trabalhando. Eu lembro que das primeiras vezes eu morria de medo do inimigo aparecer para mim, porque eu estava longe da presença de Deus e tentar me matar, né? Eu era atacado constantemente por espíritos malignos que tentavam me enforcar, subiam em cima de mim, então eu tinha muito medo disso. Mas eu lembro que algumas coisas não iam acontecendo, porque o inimigo ele faz isso, irmãos. A primeira estratégia dele é quebrar a tua conexão com o Pai. Ele quer tirar toda a estratégia. É a mesma coisa que acontece numa guerra. A guerra é dessa forma. Quando a pessoa que está batalhando, o exército que está batalhando, consegue quebrar a conexão daqueles soldados com quem está dando instrução, eles ficam perdidos. E é isso que o inimigo faz. Ele tenta quebrar a nossa conexão com o Senhor. Porque depois disso nós vamos ficando cegos. Nós sabemos que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo.
É o Espírito Santo que ele tem que nos dirigir dia após dia, não é verdade? E o inimigo ele vai trabalhar para quebrar essa conexão com o Espírito Santo. Aqui o que está acontecendo é que não só Pedro está frustrado, mas todos os discípulos aqui estão frustrados com a situação. Eles haviam deixado, feito renúncias em suas vidas para poder andar com o Senhor. E o tempo inteiro eles ficavam perguntando para Jesus quando havia de o reino de Deus se manifestar. E Jesus orientando e falando com parábolas, mas na intimidade falava e revelava a eles, mas quando chegou na prática, pegou todos eles de surpresa. A Bíblia fala assim que Pedro está com fome, e ele olha e de repente ele para e fala, eu vou pescar. E quando ele fala, eu vou pescar, todos os discípulos ali falam assim, a gente vai contigo. E, irmãos, isso é um perigo, quando um líder está sem direção. Por que o inimigo investe tanto na liderança, investe tanto em homens e mulheres de frente? Porque ele sabe que um líder que não tem direção e não tem propósito, quando ele está cego espiritualmente, ele vai levar vários para fora do propósito. Não é assim que acontece? O inimigo começa a usar pessoas e ele vai contaminando outras pessoas. Ele vai deixando as pessoas sem propósito. Então é um perigo, porque quando Pedro, naquele momento ele fala assim, eu vou pescar, todos vão pescar com ele. Irmãos, eu quero que você entenda o que eu quero te dizer nessa noite, porque quando ele volta a pescar, ele volta para as práticas antigas. E todo mundo que perde o seu propósito, começa a voltar para as práticas antigas. É assim que acontece. Por que as práticas antigas? Porque é o lugar que de repente trazia segurança. Porque de repente é o lugar que te dá um certo conforto. Era aquilo que ele sabia fazer de melhor, que é a questão de pescar. Ele volta para um ambiente onde ele já conhecia, porque é mais fácil você estar em um ambiente onde você conhece. E servir a Deus, irmãos, às vezes a gente fica meio que saber o que a gente tem que fazer. A gente começa a nossa caminhada da fé e a gente vai aprendendo com o Senhor. Você vai aprendendo com homens e mulheres de Deus que vai te orientando. Depois de um certo tempo, você vai aprendendo a ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas quando um líder ele perde o propósito, ele tende a voltar para as velhas práticas. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual que é a tua zona de conforto? Nós sabemos que servir ao Senhor, irmãos, é guerra. Nós sabemos que servir ao Senhor, você carrega, irmãos, dentro de você o poder de Deus. Você carrega o dunamis de Deus dentro de você. Saiba que você é um alvo do inimigo. O inimigo está o tempo inteiro tentando te parar. Agora, por que ele tenta te parar? Por que você é alvo? Porque ele sabe que através de você, muitas outras vidas possam vir a conhecer o Senhor. Então ele vai tentar te paralisar de tudo quanto é jeito. Eu não sei qual que é o momento que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que a cegueira espiritual, ela te leva para um lugar sem propósito. A cegueira espiritual, ela tem esse poder de fazer você perder o seu propósito. Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo está sempre insistindo com você, amém? Ele está sempre trabalhando, ele está fazendo isso aqui agora. Ele está fazendo isso comigo e com você. Ele está insistindo conosco. Porque a Bíblia fala assim que esses homens estavam cegos, estavam confusos, havia frustração entre eles. Tinham perdido o seu propósito e não só isso, estavam também com fome. E a Bíblia fala assim que Jesus vai ter com eles. Uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus estava ali, no local onde eles estavam, mas eles não reconheceram que eram Jesus. E esse é o grande problema de você perder o propósito, é você não reconhecer o que Jesus é na tua vida. Eu quero te fazer uma pergunta para você. Quem você era sem Jesus? Aonde você estava sem Jesus? Você lembra quando foi que Jesus,
aquela primeira experiência que você teve com Ele? Quem você era sem a presença de Deus na tua vida? Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque às vezes diante dos ataques, diante de momentos, situações que você sofre, crises dentro de você que você sofre, tende a fazer você parar e levar você para velhas práticas. Não é assim? Todo mundo que entra numa frustração, numa situação, eu vou sumir. A vontade que dá é de eu sumir. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você lembra quem você era sem o Senhor? Você lembra de onde o Senhor te tirou? Irmãos, eu lembro de onde o Senhor me tirou. Não era nem para mim estar vivo. Eu sei que eu nasci de novo. Eu sei que o Senhor me livrou várias vezes. Eu sei o estado de espírito que eu estava. Emocionalmente, o quanto que eu estava abalado. Eu lembro de vezes de eu ficar trancado dentro do meu quarto e ficar chorando ali o tempo inteiro porque eu não tinha propósito. Eu não via as coisas acontecendo na minha vida. Entenda uma coisa, todas as vezes que você tiver esse sentimento, você precisa olhar e pensar, aonde eu estava quando Jesus me chamou? A Bíblia fala assim que Jesus pergunta, moços, vocês pescaram alguma coisa? Ou, em outras traduções, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Em outras palavras, Jesus está querendo dizer assim, como que vocês estão se saindo sem mim? É isso que Jesus está perguntando. E aí, está dando certo sem mim? Como vocês estão se saindo sem mim? A Bíblia fala assim que eles não se reconheceram que eram Jesus. Como você se sai sem o Senhor? Quando eu estava montando essa palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Eu sei que existem pessoas aqui que chegou ao seu extremo, eu não sei, dentro de trabalho, de repente num relacionamento, de repente com alguma coisa dentro da igreja, e já está pensando em desistir. A pergunta que eu tenho para você, quem você era sem Jesus? Vale a pena abrir mão de tudo? Porque existe uma consequência quando você abre mão de tudo. Irmãos, eu estava afastado, mas havia uma fome dentro de mim pela presença de Deus. Eu estava lá fora, mas eu estava vazio do Senhor. Eu conhecia, quem conheceu a presença, esteve no meio da presença de Deus, irmão, nunca se esquece. Ali dentro havia uma fome no meu coração. Eu sabia que era difícil eu voltar, mas eu sabia que o que o Senhor estava fazendo, Ele estava insistindo comigo, porque Ele conhecia o meu coração. Coloca para mim em João 15, 5. A palavra de Deus diz assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus falou muito forte comigo no final desse versículo. Irmãos, eu não conseguia fazer nada sem a presença dele na minha vida. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu gosto de citar o exemplo de uma luva. A luva, quando você coloca ela nas suas mãos, você coloca ela de repente para poder proteger as suas mãos, pegar algo que é quente. De repente a luva é para não danificar a sua mão. De repente é para te proteger de alguma coisa. E aí com as luvas nas suas mãos, vestidas nas suas mãos, você consegue fazer as coisas. Agora, qual que é o propósito da luva se a tua mão não estiver dentro dela? E a pergunta que eu tenho para você, qual é o seu propósito se o Espírito Santo não estiver operando dentro de você? Ele deixa claro nesse versículo, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia fala assim que, por 2 vezes, irmãos, aparece a palavra brasas na Bíblia. Por 2 vezes. E isso no grego, essa parte onde diz brasas, aparece quando Pedro ele estava ali se esquentando, ali no pátio do sumo sacerdote, quando ele negou Jesus. É a primeira vez que cita a palavra brasas ali, que ele estava se esquentando ali nas brasas.
Mas a segunda vez que vai falar sobre brasas, irmãos, é quando Jesus tinha colocado, tinha feito um fogareiro ali, havia brasas, e a Bíblia fala assim que havia peixe e pão. E quando eu estava montando essa palavra, o Espírito Santo foi falando muito forte ao meu coração, porque essas brasas aqui, irmãos, ela representa a purificação do Espírito Santo. Ela representa uma cura emocional dos traumas. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava trabalhando novamente, montando um cenário aonde Pedro caiu. Você entende a profundidade disso? É a segunda vez que está se referindo na Bíblia a respeito de brasas. O Senhor, Ele tem um cuidado de montar todo um cenário para poder trazer uma cura emocional em Pedro. Pedro estava muito mal por aquilo que ele tinha feito. Então as brasas aqui, ela representa a restauração, a purificação. E nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele é fogo, amém? Existe um fogo que te purifica. Existe um fogo que te restaura. Existe um fogo que eu experimentei quando eu voltei para a presença do Senhor, que fez me lembrar das vezes que eu senti a presença de Deus quando eu era criança. O Senhor, Ele sempre vai preparar um cenário para poder tocar em você. Às vezes Ele vai te levar para coisas muito profundas, mexer na sua raiz, para poder trazer cura na sua vida. Sabe o que Jesus está fazendo aqui nessa noite? Jesus, Ele quer curar você dos traumas do seu passado. De repente o seu passado foi semana passada. Mas de repente o teu trauma, ele aconteceu há 10 anos atrás, ou de repente quando você era criança. E eu sei de uma coisa, irmãos, que na presença de Deus o Senhor é poderoso para restaurar toda a sua intimidade com Deus. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer te curar. Você chegou nessa frustração. Você chegou de repente nessa culpa que você está sentindo. Você chegou nesse vazio que você sente aí agora, por algo que aconteceu com você. E o Espírito Santo, Ele quer trabalhar nessa área da tua vida hoje. Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim, ó, dá liberdade para o Espírito Santo. Porque Ele quer trabalhar em você, amém? Os peixes aqui, irmãos, representa também os novos convertidos. O que eu acho interessante é que a Bíblia deixa claro a respeito da quantidade de peixes que foram pegos através daquela rede. São 153 grandes peixes. Quando você estuda sobre teologia, você vai entender que naquela época era o número de países que havia sobre a face da terra. Irmãos, isso é muito profundo. A Bíblia fala assim que as redes, elas não se rasgavam, mas elas suportaram o peso daqueles peixes. Uma das coisas que o Senhor falou muito forte ao meu coração, é que quando Ele pergunta, eles chegam, Ele pergunta se eles têm alguma coisa de comer. Jesus, Ele não pergunta porque Ele está com fome. Jesus, Ele pergunta porque Ele tem algo para poder oferecer. Jesus, Ele nunca vai perguntar algo de você, e de repente achando que você é a provisão para Ele. Mas o Senhor é a tua provisão, amém? Jesus está ensinando aqui que mesmo que houve uma pesca milagrosa lá, e eles tinham peixes para poder assar, Ele já tinha tudo preparado, porque havia brasas, peixes e pão. Todas as vezes que você achar que você é bom demais naquilo que você faz, saiba de uma coisa, o Senhor, Ele sempre vai te surpreender. Toma muito cuidado, porque uma das coisas que pode fazer você perder o seu propósito, é você achar que você é bom demais naquilo que faz. Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Quando a Bíblia fala assim que quando o próprio Jesus chamou a Pedro, houve uma renúncia.
Eu entendo que houve algumas coisas que aconteciam na minha vida que eu não entendia que era a mão do Senhor que estava fazendo na minha vida. Eu achava que aquilo era um atributo meu. Mas quando eu tive uma experiência com Jesus, quando eu conhecia Jesus, eu entendi que tudo veio dele. E para mim foi fácil, porque eu disse: Senhor, eu entendo que o Senhor está no controle de tudo. Ninguém cresce sem renúncia. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sem renúncia. Mas toma muito cuidado, porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é que Pedro volta a pescar, porque ele ainda dentro dele achava que ele era capaz de poder dirigir a vida dele da mesma forma. Toma muito cuidado com aquilo que você tem em mãos. Porque aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos como uma bênção, pode virar uma maldição na tua vida. Isso pode impedir de fazer você ter um crescimento espiritual. E eu entendi isso, irmãos. Eu disse para vocês aqui várias vezes que as coisas estavam indo bem, estava com bastante obra, tinha minha turma, era empreiteira, as coisas caminhando. Fazia quase 12 anos que eu trabalhava para mim. Glória a Deus, tudo caminhando. Mas quando o Senhor me pediu o meu trabalho, eu tive que ser ensinado de uma maneira diferente. Nem sempre, quando as coisas estão bem demais na tua vida, o Senhor está te validando. Então toma muito cuidado para você não esconder atrás disso. E achar que as coisas estão dando certo na tua vida, Deus está te validando. No meu caso, sabe o que Deus fez? Ele tirou minha segurança. E teve que ter uma renúncia. Ninguém vai crescer em autoridade espiritual se não for por renúncia. Pedro volta, porque ainda não havia uma renúncia dentro dele. Algumas coisas eu aprendi na minha vida, irmãos, e eu cheguei até a pregar em cima do altar, achando que eu estava pronto até Deus me colocar na prova. Não é assim que acontece? Às vezes nós pregamos, falando da boca para fora, não, está tudo certo, é isso, aquilo outro, até que Deus nos coloca na prova. E aí quando Deus nos coloca na prova, irmãos, e a gente passa por aquilo, eu fico pensando, eu falo assim, cara, Deus já sabia. Deus permitiu isso acontecer para mim saber que eu ainda não estava pronto. A Bíblia fala assim que Pedro voltou. Mas existe uma restauração profética aqui. Olha só o que Jesus está fazendo. Uma restituição de cenário, uma pesca milagrosa, uma representação dizendo aqui que as redes aqui representariam aquilo que o Evangelho faria para todos os cantos da terra, para todas as línguas e nações. Por isso que haviam 153 grandes peixes de cada espécie. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que a palavra de Deus seria pregado em todas as línguas e todas as nações. É isso que Ele está nos ensinando profeticamente aqui. Sabe o que o Senhor está fazendo conosco, irmãos? Ele está trabalhando dentro de nós. Todas as vezes que Deus quiser te levar para algo mais profundo nele, Ele vai começar a tocar em algumas áreas da tua vida. A pergunta que eu faço para você: você está aberto para o Senhor fazer isso? Você está aberto para o Senhor trabalhar para poder te levar mais longe? O pão aqui representa a comunhão no corpo de Cristo. E representa também a hospitalidade, o banquete no reino de Deus. O pão aqui representa isso, a comunhão íntima com Deus. Por quê? Porque aquele alimento reuniu todos ali. E é isso que o Senhor faz quando Ele nos entrega um banquete. Olha o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos todos reunidos para receber desse banquete do Senhor. Eu quero que você comece a olhar para você e comece a se perguntar: Senhor, onde que eu preciso crescer? Porque às vezes você está preso dentro de ciclos da sua vida e não consegue sair. Quem é que já se pegou? Não precisa levantar a mão não, levanta o dedão do pé.
Às vezes que você começa a caminhar e de repente você entra em ciclos na tua vida. As coisas estão indo bem, está caminhando, as coisas estão dando um certo, de repente tudo para e você retrocede. Irmãos, eu quero ensinar para você como sair de alguns ciclos que não deixa você avançar no Senhor. E a primeira coisa que você precisa entender a respeito disso: você se vê como filho de Deus? Você consegue se olhar como filho de Deus? Quando você se olha como filho de Deus, você vai entender que não tem a ver ser filho de Deus, não tem a ver em ser bom naquilo que você faz. Você não é aceito como filho por ser bom naquilo que você faz. Irmãos, eu tive que entender algumas coisas a respeito disso na minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa, achar que a gente está buscando por uma aceitação fazendo algumas coisas. A gente quer agradar o fulano, o ciclano, a gente faz a boa obra para poder mostrar para o irmão que a gente está fazendo a boa obra. Toma muito cuidado com isso. Uma das coisas que o Senhor fala muito forte no meu coração é a respeito da intimidade que Jesus tinha com o Pai. E todas as vezes que ele era provado, o inimigo tentava quebrar nele essa intimidade, essa identidade que ele tinha com o Pai. Mas em nenhum momento Jesus queria provar para o diabo que ele era filho de Deus. Porque ele entendia que ele era filho. Irmãos, quando você cai, quando você erra, quando você se frustra, você é aquela pessoa que você entende que independente daquilo que aconteceu na tua vida, o Senhor te aceita, ou você acha que agora o Senhor está te odiando? Ou de repente por alguma fase da tua vida que você passa, que as coisas não começam a caminhar certo, você acha que Deus está te punindo? Porque essa não é a visão de um filho. A visão de um filho consegue entender o amor do Pai pela vida dele. Irmãos, o Senhor te ama, amém? O Senhor já te conhecia quem você era quando você estava lá no mais do lamaçal do pecado. Você se olha para você hoje e as renúncias que você fez e a santidade que você se encontra, e você não é melhor do que quando você estava lá no pecado. Porque não tem a ver com você, irmão. Tem a ver com Ele em nós. Porque quando você dá liberdade para Ele, a presença de Deus começa a se manifestar através de você. Quando você dá liberdade para Ele, as pessoas começam a ver os frutos do Espírito através da tua vida. Não tem a ver com você. Porque se o Senhor deixar de operar em você, você vai voltar a criticar as pessoas, falar mal da pessoa. Você vai voltar a tratar mal as pessoas. Você vai voltar para as tuas velhas práticas. Então não tem a ver com você. Nós somos vazios sem a presença de Deus. E ninguém pode dar fruto a não ser por Ele. Eu quero que você comece a analisar a sua vida, por quê? Porque você é filho, irmãos. E essa identidade, ela vem quando você aceita Jesus. Você é aceito porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu fui aceito porque Jesus morreu pelos meus pecados. As nossas atitudes falam muito a respeito que se nós somos filhos ou não. Quem você é quando ninguém está te vendo? Às vezes você se comporta muito bem na frente do seu pastor, da tua líder, na frente das pessoas da igreja, mas você é uma pessoa totalmente diferente lá fora. Essa é a conduta de um filho de Deus? Irmãos, um filho de Deus, independente de onde ele estiver, ele vai dar testemunho da glória de Deus. Dentro da tua casa, independente se o teu marido te conhece muito bem, a tua esposa te conhece muito bem, os teus filhos te conheçam muito bem, você precisa dar testemunho para eles. Testemunhos de filhos de Deus. As tuas atitudes vão falar muito sobre a tua identidade. Sabe por quê? A pessoa que não se vê como um filho está sempre tentando desistir em qualquer situação que ela passa na vida dela.
Sabe aquelas pessoas que em tudo ela quer parar? Eu estou desanimado. Aí de repente ela começa a atribuir a culpa das coisas não estar caminhando a Deus. Quer saber se você tem uma identidade de filho ou não? Porque Deus não deixa de te ver como filho. Você já foi aceito como filho. Mas de repente você não se vê como filho. É você começar a olhar as suas atitudes. Você é aquela pessoa que toda vez que acontece alguma coisa, você quer desistir? Quer parar? Isso fala muito a respeito da tua identidade. Quando o Duda começou a falar aqui, o pastor Eduardo começou a falar a respeito da perca dele, irmãos, só quem perdeu pessoas muito próximas sabe qual que é a dor disso. E ele mesmo confessou que tudo aquilo que ele estava sentindo veio o tempo inteiro tentando fazer ele paralisar, não tinha vontade de mais nada. Mas sabe o que não fez ele parar? É ele entender que ele é filho. É ele entender que ele tem uma identidade. As pessoas se definem muito em cima daquilo que estão sentindo. Eu estou me sentindo vazio. Eu estou frustrado. Eu estou perdido. Eu lembro de uma vez que eu comecei a questionar Deus, irmãos. Fazia 3 anos e meio que eu estava direto orando, de segunda a segunda, toda a madrugada eu orando. Eu falei assim para o Senhor, comecei a orar para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu fiz algumas renúncias na minha vida, porque eu gosto de dormir, gosto muito, irmãos. Gosto de dormir com força. E eu comecei a renunciar às minhas vontades, para poder estar na presença de Deus. E ali eu comecei a questionar Deus a respeito de algumas coisas. Eu falei, Senhor, eu venho todas as madrugadas orar, mas parece que não está acontecendo nada. Parece que as coisas não estão caminhando, parece que as coisas não estão indo. E aí eu comecei a falar para o Senhor aquilo que eu sentia. Eu falava, Senhor, eu queria sentir mais poder. Eu queria sentir mais unção e eu não estou sentindo isso. Eu queria ver isso e aquilo outro. Sabe qual que foi a primeira coisa que o Senhor falou para mim quando Ele me respondeu? A Bíblia fala assim, que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. O Senhor disse assim para mim, começa a olhar quem você era há 3 anos atrás e quem você é agora. Quais que são os seus frutos? Irmãos, aquela noite o Espírito Santo me pegou de uma forma, porque às vezes a gente não vê o que Deus está fazendo ao nosso redor. Todas as vezes que o inimigo tentar contra a tua identidade, deixa o Espírito Santo te levar para os frutos que você está gerando, amém? Não pare. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O inimigo, ele quer roubar o reino de Deus da sua vida. Não deixe o inimigo roubar o reino de Deus de você. A Bíblia fala assim que quando Jesus ia orar, irmãos, Jesus ele se distanciava de tudo. A Bíblia fala que ele subia no monte, muitas vezes ele ia de madrugada a orar. Ele buscava lugares que não tinha barulhos, aonde ele podia ficar na presença de Deus e ter uma intimidade profunda com Ele. Começa a ter o exemplo de Jesus na tua vida, porque muitas vezes a gente quando está sozinho, de repente é o celular, o nosso tempo é com Netflix, o nosso tempo é com séries. Quem é você quando você está sozinho? Você tem o mesmo exemplo de Jesus, porque ele sempre procurava uma intimidade mais profunda com o Pai. Não baseie a sua vida quando tudo está indo bem. Tem um versículo que Deus fala muito forte ao meu coração, porque a primeira coisa que as pessoas começam a pensar é que Deus está punindo a gente por alguma coisa. Isaías 49, 15 diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente diante de mim. Irmãos, olha que tremendo isso. Todas as vezes que você achar que você está sozinho,
que Deus esqueceu de você, você tem o teu nome gravado nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele zela pela tua vida. O Senhor, Ele te ama. Ninguém cumpre o propósito de Deus, irmãos, com medo. Ninguém cumpre o propósito de Deus com receio de alguma coisa. Todos nós cumprimos o propósito de Deus quando o amor de Deus está gritando dentro de nós. João 21, do 15 em diante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Irmãos, eu acho interessante essa passagem, porque a Bíblia fala assim que quando, isso no original, no grego, quando Jesus, Ele diz assim, você me ama mais que estes? Alguns estudiosos dizem que Ele está se referindo ao barco e às redes. Porque diante da situação que Ele enfrentou, Ele deixou aquilo que Ele estava sentindo fazer Ele voltar para trás. A primeira renúncia que o próprio Senhor está dizendo dele, está falando assim: realmente, você renunciou quando eu te chamei? A pergunta que o Senhor está fazendo para nós nessa noite: você realmente renunciou a sua vida para servir o Senhor? Mais profundo que isso, irmãos, é que o significado do amor ágape é um amor incondicional, sacrificial. É quando alguém se entrega para morrer por outra pessoa. E existe o amor filéu, que é um amor fraternal, de amizade. Quando alguns estudiosos dizem que quando Jesus está perguntando para ele ali, ele fala assim, Pedro, tu me amas? Ele está perguntando assim, Pedro, o teu amor é o quê? É ágape ou filéu? Sabe por que ele está dizendo isso? Porque Pedro, ele achava que ele se conhecia muito bem. Até quando ele foi colocado à prova e negou Jesus por 3 vezes. Teve um momento que ele até disse, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Mas quando ele foi colocado à prova, a Bíblia fala assim que ele negou o Senhor. A última vez aqui que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele está dizendo o seguinte, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me ágape? O teu amor de entregar a tua vida por mim? Pedro está respondendo assim, Senhor, eu filéu, o meu amor não é um amor de entrega. E ele fala, Pedro, tu me ágape? E ele fala, Senhor, eu filéu. Aí Jesus olha e fala assim, Pedro, tu filéu? E ele se entristece. Aí Pedro diz, eu filéu. Jesus olha, irmãos, e faz algo lindo, sabe por quê? Ele vira e fala assim, apacenta minhas ovelhas. Quando Pedro reconheceu quem ele era e aonde ele deveria crescer, houve uma palavra profética para Pedro. Ele estava dizendo o seguinte, porque você reconheceu quem você é, porque não há mentira mais dentro de ti, porque você não está fazendo para se aparecer para as pessoas. Esse amor que você está reconhecendo agora vai crescer, a tal modo que uma hora você vai morrer por amor a mim.
Você está entendendo a profundidade disso, irmãos? A pergunta que eu tenho para você nessa noite: o seu amor é um amor de entrega? É um amor de pagar o preço? É um amor de viver se sacrificando todos os dias por amor ao Senhor? Ou é um amor fraternal, de amizade? Você quer crescer no Senhor? O Senhor está te pedindo renúncias nessa noite. Sabe por quê? Ninguém vai frutificar sem um amor de Deus dentro dele. Irmãos, não tem como você amar a Deus e tratar mal as pessoas. Não tem como você dizer que ama a Deus e passa a perna nas pessoas. Não tem como você falar que ama a Deus e mata as pessoas pelas costas. Não tem como você dizer que o amor de Deus está dentro de você, se os frutos que você está cheirando são frutos de morte. Mas o que o Senhor quer nessa noite é que você reconheça quem você é. Porque o Senhor conhece quem você é. E se houver humildade no teu coração, como houve nesse momento aqui com Pedro, o Senhor, Ele vai fazer o seu amor crescer. Sabe por quê? Porque é através do amor que tudo acontece nas nossas vidas, irmãos. É quando você começar a amar aquilo que você faz, que as coisas vão começar a progredir na tua vida. Não é dizer que você ama o próximo, mas você não paga o preço pelo próximo. É você achar que ele te dá dor de cabeça demais. É você dizer para o próximo aquilo que ele precisa ouvir e não aquilo que ele quer ouvir. É o amor de Deus dentro de você. Existe brasas no altar hoje, amém? E o Senhor nessa noite, eu sinto que Ele quer derramar sobre nós um nível de intimidade mais profundo. Mas para isso, você precisa reconhecer quem você é. Não adianta mentir. De repente você está mostrando para todo mundo que as coisas estão bem. Uma das coisas que eu sento com as minhas filhas e falo para elas, dou conselho para minha esposa: irmãos, todas as vezes que eu venho pregar, eu gosto de preparar a mensagem para não pregar a mesma coisa. Por amor. Por pagar o preço. Eu não gosto de vir de qualquer maneira para trazer uma mensagem se não for orando. É você se compadecer com quem está do teu lado e deixar esse amor fluir de dentro de você. De repente você está dentro da igreja como um bom religioso, e esse amor parou de fluir. Eu queria que você ficasse de pé.